Tales of Demons and Gods. Capítulo 15. Orientação. Enquanto Nili e seu grupo conversavam, Nili olhou de repente para uma direção distante. Entre as fileiras de prateleiras de livro, uma figura graciosa estava segurando um livro grosso olhando para baixo. Uma cabeça de cabelo roxo que lembrava uma cachoeira. Ao lado das orelhas, feixes de cabelo estavam amarrados com um fio de seda que lhe dava um feitio mais encantador. A luz do pôr do sol brilhava em seu rosto delicado, tornando-a mais elegante e atraente. A batida do coração de Nili acelera apenas olhando para ela. Por um instante, memórias incontáveis inundaram sua cabeça. No deserto sem fim, escondida e correndo da perseguição de inúmeras bestas demoníacas, nessas situações de vida e morte, com a sensação de perigo de Nili superafiada, ele salvou inúmeras vezes os sobreviventes e gradualmente se uniu com Easy-1, à medida que passavam a se conhecer cada vez melhor. Embora o cultivo de Nili fosse extremamente pobre e a diferença entre ele e Easy-1 fosse tão grande quanto o céu e a terra, ambos ainda se juntaram. Naquela noite, Nili tocou as costas lisas de Easy-1. O amor louco por ela em seu coração não podia ser contido por muito mais tempo. Easy-1, sob a luz da lua, era como uma imagem perfeita de uma escultura de deusa. Seu rosto atraente, seu corpo curvilíneo, liso e delicado, os braços de jade, os picos gêmeos. Essas cenas loucas foram profundamente impressas no coração de Nili. Nili, daquele tempo, nunca pensou em seus sonhos mais loucos que uma deusa linda como Easy-1 realmente se apaixonasse por ele. Mais tarde, a fim de cobrir a si mesmo e outros sobreviventes para escapar, Easy-1 morreu na batalha. Vendo aquela cena, o coração de Nili era como se fosse esfaqueado por alguém. Ele ainda se lembra daquele tipo de dor penetrante. Se não fosse para cumprir os desejos de Easy-1 para proteger sua família até o lugar seguro, o Nili daquele tempo definitivamente morreria com ela. Se não fosse o misterioso livro do espírito demoníaco temporal, eu não seria capaz de voltar à vida. Não seria capaz de vê-la novamente. Nili inalou e respirou fundo, acalmando-se de sua emoção interna. Ele sempre estivera procurando por uma chance de se aproximar de Easy-1, mas não queria incomodá-la. De qualquer maneira, desde que o casamento entre ela e Shen Yui ainda não tinha sido definido, o atual Nili sentiu uma necessidade urgente para reforçar a sua força. Só tendo força ele poderia impedir a família sagrada e então ser capaz de arrancar Easy-1 das mãos de Shen Yui. Vocês vão subir primeiro. Eu ainda tenho alguns assuntos para resolver. Nili olhou para Duzê, Lupial e o trio dizendo. Duzê e Lupial seguiram o olhar de Nili. As mãos segurando o livro antigo, a bela calmamente lendo era como uma elfa da noite. Simplesmente perfeita. Usando um vestido de seda branco, tendo um comportamento gracioso, encostada na estante. Com uma postura digna, calma e elegante como uma lótus fora da água, santa e nobre fazendo com que ninguém se atreva a profanar. Eles sabiam instantaneamente o que Nili queria fazer. Todo mundo gosta de coisas bonitas. Foi só que, quando estavam de frente para Easy-1, eles nem sequer tinham coragem de tentar algo devido à sua baixa autoestima. Nili caminhou em direção a Easy-1. Eu aposto que Nili irá falhar em 15 minutos. A garota mais bonita da classe definitivamente vai ignorá-lo, Lupial disse confiantemente sorrindo. Espero que Nili não sofra um golpe grande demais, Duzê murmurou. Eles se esconderam em um canto olhando para Nili. Ele provavelmente será ignorado por ela. A garota mais bonita da classe não é tão fácil de se aproximar. Mesmo Shen Yui também não conseguiu chegar perto de suas várias tentativas. Easy-1 silenciosamente lia o livro ao entardecer. Esta bela cena, Nili não poderia suportar a quebrá-la. Nili, inesperadamente, descobriu que o livro que Easy-1 estava lendo era na verdade aquele livro da chama do relâmpago divino. Easy-1 enrugou a sobrancelha enquanto folheava o livro. Ela é alguém que tem um forte espírito competitivo e também é muito difícil de trabalhar. Não importa se é talento, cultivo ou mesmo seu conhecimento, eles também são muito mais fortes do que as pessoas comuns.
Ela ainda tinha um pequeno orgulho em seu coração, mas ela realmente percebeu que a diferença entre ela e Nili era realmente muito grande. O material no livro da Chama do Relâmpago Divino era muito profundo. O primeiro volume foi traduzido, o que foi bom, mas depois do primeiro volume, os outros foram escritos com linguagem do Império Vento Nevado. Ela não entendia nada disso. Sobre o conhecimento, Ezium era realmente mais forte do que seus iguais, mas ela encontrou a pessoa errada para comparar, afinal, Nili tinha renascido. Vendo Ezium segurando e folheando o livro da Chama do Relâmpago Divino, com a compreensão de Nili para Ezium, ele naturalmente adivinhou a mente de Ezium. Ele não pôde deixar de sorrir enquanto caminhava para o lado de Ezium, e a provocando disse: Então, a estudante Ezium também está interessada no livro da Chama do Relâmpago Divino? Ezium então se recuperou de seus pensamentos profundos. Olhando para Nili, seu rosto revelou uma expressão de surpresa. Ela obviamente não esperava encontrar Nili aqui. Pensando melhor, Nili provavelmente está lendo livros. De que forma ele poderia ter tanto conhecimento? Este livro é muito profundo, eu apenas deixei uma olhada e percebi que não consigo ler várias coisas dentro dele. Ezium fechou o livro da Chama do Relâmpago Divino, elegantemente dizendo enquanto educadamente mantinha sua distância com Nili. A figura esguia de Ezium, embora estivesse a poucos passos de distância, poderia sentir sutilmente sua fragrância. Nili sabia que esta era a única fragrância corporal, fazendo com que alguém fique hipnotizado. Esta fragrância, tão familiar e íntima, é a fragrância de suas memórias. Este livro da Chama do Relâmpago Divino é escrito com as palavras do Império Vento Nevado. As palavras daquela época são ligeiramente esotéricas e difíceis de entender. Mas se você puder aprender as palavras da Era do Império Ouro Negro, você as achará mais fáceis de entender e poderá ler as palavras da Era do Império Vento Nevado muito mais facilmente. Nili sorriu dizendo. Ezium lembrou cuidadosamente que, antes da Idade das Trevas, haviam 3 eras que estavam bem registradas. Os impérios mais poderosos de cada era eram, respectivamente, a Era do Império do Espírito Santo, a Era do Império do Vento Nevado e a Era do Império Sagrado. O Império Ouro Negro era um império relativamente grande na Era do Vento Nevado. Nili era bem sábio e conhecia um monte de coisas. Ezium não conseguia evitar de sentir um pouco de admiração. Mas aprender a língua de uma era para ler este livro não é necessário. Com sua aptidão, não é muito apropriado para praticar técnicas do cultivo da chama do relâmpago. As expressões de Nili eram calmas, ao contrário de outros meninos que são tão reservados e rígidos na frente de Ezium. Afinal, Nili entende Ezium muito bem, até ao seu íntimo. Oh, então qual técnica de cultivo é apropriada para mim? Ezium dimensionando o garoto na frente dela. O conhecimento de Nili fez com que ela se sentisse um pouco abalada e deprimida. Se eu adivinhei corretamente, com sua família, alguém na família usou a força da alma para examinar seu corpo antes. Você está atualmente praticando a técnica do cultivo do vento nevado. Então, a técnica de cultivo do vento nevado é provavelmente a mais adequada para seu físico, disse fracamente sorrindo. Os olhos de Ezium se arregalaram, chocados ao olhar para Nili. Nili realmente adivinhou corretamente. Seu avô realmente usou a força da alma para examinar seu corpo antes, mas esse era um segredo desconhecido para os outros. Afinal, ao examinar uma vez, esgotava a quantidade de força da alma. Como Nili sabia disso? Ao ver a expressão de Ezium, Nili soube que adivinhou corretamente e sorriu dizendo: Embora sua família tenha examinado seu físico antes, mas eles definitivamente não conseguiram detectar a forma do reino da sua alma. Então a técnica de cultivo que eles escolheram pode não ser adequada para você. A forma do reino da alma? Ezium franziu as sobrancelhas. Ela não sabia o que era isso. Que tal tomar um pouco de tempo e me deixar examinar a forma do seu reino da alma? Nili perguntou a Ezium. Ezium ergueu a cabeça olhando para Nili. Pensou por um momento e balançou a cabeça. Não precisa. Ela ainda mantinha a distância de Nili.
Se o método de Nelly de análise é semelhante ao seu avô, então haverá obrigatoriamente algum contato com a pele. Ezium ainda tinha alguma cautela contra Nelly. Parecendo adivinhar o que Ezium estava pensando, Nelly sorriu. Ele sabia que Ezium pensava demais, dizendo: na verdade, o método de examinar é muito simples. Pegue um cristal da alma não utilizado quando você voltar. Então, injetando a sua força da alma no cristal da alma, eu só preciso observar o cristal da alma um pouco para dizer a forma do seu reino de alma. Hã? Simples assim? Ezium apologeticamente olhou para Nelly. Parece que ela interpretou mal Nelly. O único cristal da alma não precisaria de tanto dinheiro. Se você quiser testar a forma do seu reino da alma, procure-me aqui amanhã nesse horário. Nelly terminou suas palavras, virou-se e saiu. Ezium, espantada, olhando para Nelly. Normalmente, quando os meninos conversam com ela, eles queriam conversar um pouco mais, mas Nelly realmente era uma exceção. Que tipo de pessoa era Nelly, na verdade? Ela percebeu que ela não entendia esse colega de classe em tudo. Nelly compreendia o caráter de Ezium. Quanto mais ele tenta se aproximar de Ezium, mais Ezium se distanciará dele. Ele vai ter bastante tempo no futuro. Primeiro, é importante deixar uma boa impressão em Ezium. Em seguida, lentamente construíam seu relacionamento. Ezium apertou os dentes. Suou. Colega de classe Nelly. Qual é o problema? Nelly virou a cabeça perguntando. Vendo que Nelly e Ezium estavam falando à distância, e quando Nelly se afastou, Ezium realmente chamou por ele, fez Duzê, Lupial e o grupo olhar-se mutuamente perplexo. Com certeza, ele merece ser o chefe. Primeiro, ele fez a deusa Níger tomar a iniciativa de fazer o café da manhã, e agora realmente fez a deusa Ie chamar ele. Para a felicidade do resto da minha vida, eu preciso perguntar ao chefe por alguma orientação, Wei-Nan murmurou. Isso causou ciúme dos espectadores. Para poder falar com a deusa Ie, quantos homens desejavam esse tipo de coisa? Duzê e Lupial se entreolharam. Parece que subestimamos Nelly. Esse cara esconde suas habilidades. Nelly se deu bem com a deusa Níger e ele definitivamente também pode se dar bem com a deusa Ie, segurando uma à esquerda e a outra à direita em seus braços. Sua felicidade é limitada. Nelly não sabia das discussões entre seus irmãos. Ouvindo Ezium chamando por ele foi inesperado. Ele se surpreendeu ao virar a cabeça para trás. O conhecimento do colega Nelly sobre os padrões de inscrição é profundo. Tem algumas perguntas para Nelly. Está tudo bem? Ezium perguntou com seus olhos brilhantes olhando para Nelly. Claro que está, Nelly riu. Ezium não manteve suas esperanças muito altas depois que todas as perguntas que ela queria perguntar não eram coisas que as pessoas comuns poderiam resolver. Nos termos de compreender padrões de inscrição, o conhecimento de Ezium, que nasceu em uma das principais famílias, era muito superior ao de seus iguais. Fim do capítulo 15.